edição gravando com... Pode? Pode começar. Dessa edição gravando com o prefeito do Recife, João da Costa. Prefeito, qual é o balanço que o senhor faz do orçamento participativo agora? O balanço desse ano é extremamente positivo. Nós batemos todos os recordes de participação. Cerca de 120 mil pessoas, mais de 120 mil pessoas participando do processo. 50 mil de forma presencial, participando diretamente das plenárias de bairros e das plenárias temáticas, e mais de 50 mil participando através do processo da urna eletrônica e votando através da internet. Fizemos o maior processo de participação popular do Brasil, definindo prioridades, mobilizando a sociedade, ajudando a própria sociedade a se organizar e respondendo ao desafio de 9 anos consolidar um processo de participação e planejamento que leve em conta os desejos da população, a sua vontade, que tenha orientado as ações do governo e que mostra para a gente que o caminho de planejar e executar recursos numa cidade pobre como Recife é, sem sombra de dúvidas, contando com a participação do público. Houve uma alteração na ordem das prioridades conforme a necessidade das comunidades. Durante muito tempo, né, pavimentação, revestimento, contenção, estava sempre ocupando os primeiros lugares. Agora aparece a saúde. A que se deve essa alteração? Olha, nós acreditamos que há 2 motivos, né? Primeiro, a necessidade de ampliar um programa de saúde que vem dando certo na cidade do Recife. Nós implantamos mais de 200 equipes de saúde da família, construímos policlínicas, implantamos o SAMU, mas ainda falta cerca de 30% da cidade ser atendida por esses instrumentos. Então nós acreditamos que essa população está desejosa de receber, principalmente programas como a Academia da Cidade, hoje que foram as ações mais votadas na área da saúde. E ao mesmo tempo um problema estrutural, que a gente não pode negar, de acesso à saúde pública, né, com a diminuição da capacidade de usar planos privados. Isso também está um desejo maior de que se aumente os serviços da saúde pública para a população. Isso é uma sinalização importante para o nosso governo. Na área do lazer e esportes, né, também muito forte essa presença. Nós acreditamos que por já termos políticas estruturais na área de habitação e de saneamento, na área de habitação estamos entregando 3 mil habitações, mais 3 mil estão indo para a licitação. Na área do saneamento, com vários programas, como o Prometrópole, o PAC, o programa Capibaribe Melhor, fez com que a população agora colocasse como prioridade a questão do lazer, até como alternativa de segurança, já porque em muitas comunidades pobres da cidade do Recife são raros espaços de lazer para as comunidades. Então, a mudança que aconteceu esse ano é sintomática de políticas que nós implantamos e do desejo da população de ampliar outras políticas importantes para a comunidade. O senhor falou na assinatura de ordem de serviço para novas obras. Que obras são essas? Olha, nós vamos essa semana já começar a executar o plano de obras que foi lançado em agosto. Algumas das obras já licitadas, nós vamos estar em Santo Amaro com o prolongamento da Avenida Barros Barreto. Nós vamos estar na Estância, né, dando ordem de serviço da Rua Ourém. Vamos estar em São Martim com a Rua Ourém e lá na Estância com a Chimboré. E tem mais 4 ou 5 ruas que nós já vamos dar ordem de serviço essa semana. A internet é outro instrumento agora que vem para somar ao orçamento participativo. Inclusive permite que pessoas de outros bairros tenham conhecimento ou possam optar em localidades diferentes das que moram. Isso é importante porque dá a dimensão do voto da cidade, né? Muitas vezes você pode morar numa rua que é já pavimentada ou num bairro que tem infraestrutura, mas você pode votar em outro lugar que precisa de infraestrutura na cidade. Então nós tivemos um crescimento muito grande esse ano, né, na participação da internet, e nós acreditamos que esse instrumento vai crescer a cada ano, cada vez mais, na medida em que a população perceba que ele também pode ser um instrumento importante de participação. Ele facilita, que as pessoas não precisam estar presentes nas plenárias, mas também limita, porque a pessoa só pode votar nas escolhas feitas por quem participou diretamente das reuniões. Ô, prefeito, o senhor adiantou já uma novidade para o próximo ano, que é a inclusão da plenária para os deficientes físicos. Tem alguma outra novidade para 2010? Nós pretendemos, e o orçamento participativo é sempre um processo dinâmico. A gente sempre tem que estar procurando alternativas desse instrumento ficar mais próximo da população. A gente, ao mesmo tempo que faz isso, de que ele se transforme cada dia mais num instrumento de planejamento para o governo e para a cidade.
Então nós vamos começar a discutir com os delegados e conselheiros algumas questões que a gente pensa em aperfeiçoar no processo para que ele possa atingir os objetivos que nós queremos, né? Discutir a cidade, discutir sua região, poder ter conhecimento do conjunto dos projetos de governo, criar uma relação maior com as secretarias que planejam políticas públicas, não apenas participando e escolhendo ações, mas isso é um processo que a gente vai colocando um tijolo novo a cada ano, né? Porque é um processo de sucesso consolidado e a gente está procurando fazer isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem que viabilizar os recursos para atender às demandas, né? O orçamento participativo ele não se consolida ou não tem credibilidade se você não responde às necessidades da população. A gente tem feito esse esforço e tem conseguido responder, em parte, a grande maioria das demandas da cidade. Prefeito, o senhor disse que na questão da saúde demonstra que os programas não chegam a 30% da cidade. Isso são... Oi? Não, o contrário. A gente atinge hoje 70% da população que depende do SUS. 70%. Então tem 30% que ainda não é atendida. Então, certamente esses 30% devem ter se mobilizado mais para que a gente possa acelerar esse processo, né? A gente tinha definido no início da gestão que nesse primeiro período da nossa gestão a gente ia fazer um trabalho de qualificação do que já existia, né? Então, do que já existe tem que estar funcionando bem, né? Com os médicos, com os remédios, com a infraestrutura adequada, porque a gente tinha feito uma expansão muito rápida em 8 anos. Isso gerava alguns problemas. Então, isso a gente está terminando esse ano, para no próximo a gente voltar a expandir o sistema. Então, certamente a população, né, votou saúde pensando nisso que já tem de bom funcionando, mas certamente porque tem necessidades ainda de serviços de saúde, né? E esses 30% vão ser contemplados até quando? Isso é um processo que nós vamos construir porque depende de recursos, né? Hoje, esse é um processo que deve ser financiado, por isso que a gente ficou... O país ficou sem um recurso da CPMF para a saúde, será menos 40 bilhões de reais ano. Né? Tem a PEC 29 que está em tramitação no Congresso Nacional, que traz mais algum dinheiro para o sistema de saúde, e tem a possibilidade da votação da contribuição social para a saúde, com uma mudança importante que é a transferência do dinheiro fundo a fundo, que permitiria a gente poder ampliar mais rapidamente o sistema, esse recurso chegando na prefeitura. Então, isso tudo depende também de viabilizar um conjunto de recursos para que a gente possa atingir 100% da população SUS aqui no Recife. Mas isso representaria em equipes de saúde da família em novos postos? Isso significa comunidades ainda não atendidas, né, diretamente pelo Programa de Saúde da Família. Significa ampliar a rede de atendimento secundário com policlínicas para dar retaguarda a isso. E a discussão que a gente está fazendo com o governo do estado é de estruturar um sistema de emergência metropolitano que não sobrecarrega as unidades do Recife, né? Hoje nós temos unidade de atendimento de emergência, como a Policlínica do Ibura ou a da Campina do Barreto, que termina recebendo uma demanda grande da região metropolitana. Então nós acreditamos aí com os hospitais e com as UPAs que vão ser criadas, a gente poder estruturar um sistema regional, né, que permita a gente dar um melhor atendimento à população. O senhor falou que ainda é preciso viabilizar os recursos, mas os projetos para essas novas unidades, para essa ampliação, já está pronto? Já, nós começamos esse ano a Policlínica de Água Fria, né, que é uma ampliação no sistema. Nós inauguramos a unidade de saúde lá do Campus do Delegado, em 2 Unidos, entregamos essa nova unidade. Estamos reforçando com equipes de odontologia algumas unidades do Programa de Saúde da Família. Estamos reestruturando e modernizando o SAMU, né, que é a ideia de descentralizar o SAMU e renovar toda a frota. Isso nós estamos em articulação com o Ministério da Saúde e discutindo a forma de expandir agora com um ritmo mais adequado, né? Foi 200 equipes em 8 anos, então era um conjunto de equipes, era preciso. E hoje tem um outro tipo de demanda, que é uma demanda de saúde preventiva, né? É uma demanda muito grande pelo sucesso das academias da cidade, para que esse programa seja expandido. Então, em várias regiões, a Academia da Cidade foi a ação mais votada disparada, né? Na área da Caxangá, por exemplo, ela teve quase 6 mil votos uma ação por uma Academia da Cidade. Então, isso mostra que a política de prevenção, e nós acreditamos que quando se coloca lazer e esporte aí também se associa a isso,
É o desejo das comunidades mais pobres que não tem um espaço ainda de uma praça, de uma academia da cidade, poder ter espaço de lazer, isso como prevenção à saúde e como segurança pública. Quantas são hoje a Academia da Cidade? São 22. Passa para o estúdio. Perfeito.